Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é neuroplasticidade. Vamos lá? Neuroplasticidade ou plasticidade neuronal. O que seria exatamente isso? É importante destacar que o sistema nervoso, de uma forma geral, tem lesões. Uma lesão raquimedular, uma lesão de nervo periférico, dentre outras, que nós estudaremos com certeza no nosso canal. E aí, o neurônio se regenera, não se regenera? Que história é essa? O que acontece? É sobre isso que nós vamos conversar nesse nosso vídeo. Primeiro, vamos observar as condições base para a aprendizagem, porque nós sabemos que o nosso sistema nervoso é dotado de aprendizado e de memória. As condições base para a aprendizagem do sistema nervoso são o desenvolvimento neurobiológico normal, um ambiente adequado e uma estimulação eficiente. Explicando melhor. Imaginem aqui esse ambiente pobre em estímulos. Tem só um ratinho, uma caixa de acrílico com um pouquinho de água e um encostozinho aqui. Vamos imaginar que esse seja o neurônio deste ratinho. Olha só, esse neurônio, poucos dendritos, poucas ramificações axonais, uma célula pobre em estímulos, é uma célula pobre em ramificações. Agora observe, um ambiente rico. O ratinho tem a água e tem encostozinho, mas olha só, ele sobe, desce, brinca com a bola, pula de um lado para o outro, vê aqui diferentes circunstâncias de texturas dentro aqui da mesma caixa acrílica da gaiola. Tem brinquedos para interagir, para brincar. O que se observa? Imagine que este seja o neurônio desse ratinho. Olha só a quantidade de ramificações que esse neurônio tem, a riqueza de possibilidades que as informações desse neurônio podem ir para outros cantos bastante diferentes em relação a esse. Então, a importância da plasticidade está relacionada ao ambiente adequado, à estimulação eficiente e ao desenvolvimento neurobiológico normal, como se pôde observar na figura. Então, neurociência é a área multidisciplinar de conhecimento que analisa o sistema nervoso para entender as bases biológicas do comportamento, ou seja, é a área que está responsável por analisar o sistema nervoso em suas várias vertentes de estímulos, de comportamentos, de respostas ou da ausência dessas. E aí nós vamos entender isso melhor estudando algumas circunstâncias relacionadas ao neurônio. Neurônio, célula nervosa mais importante. Todo mundo se pergunta: se regenera, não se regenera, surgem novos? Nós vamos conversar sobre isso agora. É importante destacar que, ao se processar um aprendizado, há uma organização cerebral, há a formação de novas sinapses, como nós podemos observar na figurinha acima. E o que seria esse novo aprendizado? Por exemplo, aprender a escrever, aprender a andar, aprender a falar, correr, andar de bicicleta e muitos outros aprendizados se tem ao longo da existência humana. Nós falamos aqui que esse aprendizado está relacionado à organização cerebral, que por sua vez está relacionada a novas sinapses. De uma forma mais concreta, o que é essa sinapse? Fisicamente, essa sinapse representa a interpretação do meio ambiente através de sentidos, passando pelo tálamo e de lá essas informações são encaminhadas para outras áreas correspondentes para ser reinterpretadas ou para que a atividade da informação seja desenvolvida. Por exemplo, o paciente está aprendendo a deambular, caminhar. No início, vamos imaginar um paciente com Parkinson, tem os passos curtos. Aí você vai e coloca um obstáculozinho entre um pé e outro para que ele possa alongar essa base
dele de um pezinho para o outro. Então, a princípio, ele vai precisar olhar, vai precisar raciocinar, interpretar. Então, essa é a informação que o ambiente está dando para ele. Vai para o tálamo vai distribuindo aí para o córtex cerebral, e aí o córtex vai responder com o distanciamento entre um pé e outro para a concretização do passo e das passadas de uma forma relativamente, digamos assim, mais fisiológica. E aí, uma vez que se processou esse aprendizado, como é que ele fica gravado lá? Porque toda vez que você vai deambular, se você já aprendeu, você não vai começar do zero, né? Pelo contrário, começa ali dando aquelas passadinhas pequenas, depois vai andando mais rápido, correndo e assim por diante. Então, para isso existe a memória, que é o processo pelo qual se adquire, se forma, se conserva e se evoca, se solicita das áreas cerebrais as informações já pré-existentes. Mas para que essa memória se concretize, é necessária a fase de aquisição para que depois ela possa ser evocada. O que é essa fase de aquisição? É o aprendizado propriamente dito, são aquelas primeiras passadas. E a fase de evocação é a lembrança. Ah, eu já fiz isso e aí vou refazer. E essas memórias estão aqui, ó, no hipocampo. Você pode perguntar, lembrança como assim, professora? É muito simples. Imagina que você está aprendendo a dirigir. Para você dirigir, você tem que saber usar a direção, saber olhar o retrovisor, saber usar a marcha, saber usar os pedais lá de freio, etc., de uma forma global. Para começar, é mais fácil levar o carro na sua cabeça, porque juntar tudo aquilo e ainda observar os carros do lado é bem complexo. Mas uma vez que você fez uma vez, duas vezes, três vezes, se adaptou, treinou, as sinapses por aqueles percursos já estão desenvolvidas, o cérebro já sabe fazer. Então, uma vez estimulado, você liga lá a direção, começa a dirigir, o cérebro, opa, já sei o que é que ele vai fazer. Então, aqueles neurotransmissores já estão preparados para ser lançados. Então, já existe a lembrança cerebral e tudo se torna muito mais fácil. Portanto, o aprendizado vem com a repetição, porque gera a lembrança e o automatismo da sua ação. Tudo bem, nós conversamos então sobre aprendizado, sobre a memória. Mas se houver alguma lesão, como é que isso vai funcionar? Existem teorias sobre como se dá a recuperação das funções perdidas após uma lesão cerebral. Essas teorias versam sobre três vertentes. A primeira delas é que essa recuperação pode ser mediada por partes adjacentes, circunvizinhas, à vizinhança, de tecido nervoso que não foram lesadas. E o efeito da lesão depende muito mais da quantidade de tecido poupado, não lesado, do que da localização da lesão em si. Ou seja, houve uma lesão no tecido especificamente lá do sistema nervoso, mas o tecido circunvizinho, como a gente mostrou naquela primeira figurinha do ratinho, a parte 2, existe várias ramificações. Então, se é lesada uma, duas ramificações daquela, existem outras pelas quais a mesma informação pode passar. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Portanto, quanto mais tecido poupado, mais fácil vai haver essa recuperação dessa lesão. A segunda vertente fala sobre a alteração qualitativa da função de uma via nervosa íntegra, controlando uma função que antes não era dela. Porque os neurônios se juntam para estimular, vamos supor, um músculo agonista. Mas o agonista tem o agonista primário e o agonista secundário. Uma vez lesado, por exemplo, a informação para o agonista primário, os agonistas secundários podem fazer aquela função e aí vão se qualificando, vão se fortalecendo e aí qualitativamente eles desempenham aquela função que seria, por exemplo, de outro músculo. Outra circunstância ainda pode ser uma recuperação mediante estratégias motoras diferentes para realizar uma atividade que esteja perdida, sendo o movimento recuperado diferente do original, embora o resultado final seja o mesmo. Por exemplo, você vai fazer uma flexão do ombro para encostar seus dedinhos na cabeça.
não tem mais aí, por exemplo, a musculatura que realiza essa função. Vamos supor aí que o deltoide anterior, um dos músculos responsáveis, está lesado. Ora, mas aí você pode fazer uma parte do plexo braquial, vamos supor, né? Pode ser uma circunstância maior. Mas aí você pode fazer uma abdução e com a abdução, os seus dedinhos acabam caindo lá na sua mão. Então, você originalmente não faz a mesma função, mas o resultado, você chega ao resultado que você queria. Então, é isso que ele está querendo dizer. São essas teorias que podem influenciar na recuperação de uma função perdida, dada uma lesão cerebral. Mas como se dá a plasticidade cerebral de uma forma mais clara? Existem quatro vertentes, quatro teorias que falam sobre a plasticidade cerebral. Uma delas é o brotamento. Brotamento dá-se da seguinte forma: houve a lesão neuronal e ocorre um novo crescimento a partir dos axônios lesados, que por sua vez envolve a participação de fatores de crescimento celulares e fatores químicos para permitir esse crescimento, com uma resposta do corpo celular, permitindo então suprir esse desenvolvimento do axônio. Então, por conta dessa resposta do corpo celular a esse brotamento, há a formação de novos brotos que ficam lá no finalzinho do axônio, que são alongados, cessa esse alongamento e ficam os brotos no final dos axônios, permitindo então novas sinapses. E essas novas sinapses vão levar as informações desejadas. Uma outra circunstância importante é a ativação de sinapses latentes, ou seja, são sinapses que a princípio não são muito usadas, porque existem outras circunstâncias que podem ser usadas, mas se necessário, elas estão lá para fazer suas funções. Ocorre quando há destruição de importantes estímulos às células nervosas. Aí essas sinapses residuais que não foram destruídas ou que estão dormentes, previamente ineficazes em determinada circunstância, podem ser reativadas e tornarem-se eficientes. Outra vertente importante é a supersensitividade de denervação. Isso acontece no núcleo caudado. No caso aqui do núcleo caudado, ou seja, pálido e putamen, pode ocorrer após um processo de desnervação, no qual a célula pós-sináptica torna-se quimicamente supersensível devido a um desvio na supersensitividade pré-sináptica, ou seja, alterou a via pré-sináptica e a pós-sináptica também é alterada. Por quê? Por conta dessa sensibilidade exacerbada pela acetilcolina na fenda sináptica. Tem muita acetilcolina e aí na via pós-sináptica há uma alteração química por conta da acetilcolina dessa sensibilidade. Por conta disso, a alteração elétrica das membranas deixa de ser química e passa a ser uma alteração elétrica, permitindo então a transmissão da informação que se deseja realizar. E a outra forma é o transplante de células. Esse transplante ainda está em estudo. Quais são os estágios para que se dê essa plasticidade do sistema nervoso central? Existe a fase de desenvolvimento, de aprendizagem e a fase após a lesão neuronal. No desenvolvimento, existe a embriogênese e a maturação. A embriogênese em si está relacionada à diferenciação celular. Quando o indivíduo nasce, ele tem um conjunto de células, mórula, blástula, gástula e assim por diante, para que se desenvolva a diferenciação celular. Então, nessa fase de embriogênese, ocorre a diferenciação celular, e aí as células indiferenciadas por expressão genética passam a ser neurônios e outras passam a ser outras células, logicamente. A partir daí, dá-se, depois da diferenciação em neurônios, dá-se a proliferação dessas células nervosas. E essas células nervosas vão migrar para locais adequados e vão conectar-se entre si para que haja esse imbricamento, essa interação, essa sinapse e a consequente conexão de informações para os locais desejados. A outra fase é a maturação e está ligada a fatores genéticos, ao microambiente fetal e ao ambiente externo. Vimos lá no começo, quanto maior a estimulação, mais células serão diferenciadas, proliferadas, maturadas, desenvolvidas para que se dê o aprendizado, a memória e assim a conexão biológica e fisiológica do sistema nervoso de uma forma normal.
É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.